Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Agrotalk, eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agro e podcaster, produtora do conteúdo agro no site agroclima.climatempo.com.br. Antes da gente começar esse podcast, que vai ser sobre o outono de 2024, eu quero lembrar você, produtor, dos destaques de notícias que estão lá no site agroclima.climatempo.com.br. Lá você encontra tudo que está acontecendo no campo e também no clima no Brasil. Então acesse agora mesmo, você está a um clique dessas notícias. Então vamos para o nosso bate-papo de hoje com o meteorologista Vinícius Lucirrio, formado na Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, nosso colega aqui na Climatempo, e está de volta aqui ao podcast Agrotalk e vai contar um pouco para a gente como que vai ser o outono de 2024, qual que é o impacto da nova estação para você, produtor rural. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Agrotalk novamente. Olá, Angela, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente. Vamos lá, então. É isso aí, Vinícius. Olha, essa estação está cercada de muita preocupação por parte do produtor rural, porque ele já vem aí com alguns prejuízos registrados no campo por causa da quebra ocasionada até pelas condições climáticas adversas, pelo El Niño. E agora esses olhos se voltam para essa nova estação, o outono, né, no hemisfério sul, que já começou às 0h06, horário de Brasília. E agora, né, esse outono, essa data, né, marca muito o ângulo entre o eixo da rotação da Terra em relação ao Sol, que é de 90 graus. Isso significa que o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração. É isso mesmo? É isso mesmo, Angela. Nesse caso, né, quando nós estamos entrando no equinócio de outono, que é exatamente o momento em que entra, né, a virada do verão para o outono, no caso, 20 de março, meia-noite, 6 pelo horário de Brasília, nós temos a radiação solar incidindo de forma igual nos dois hemisférios da Terra. Então, a intensidade da luz solar, a duração do dia e da noite, próximo ali da região equatorial, então fica a mesma, né, 12 horas para cada período, e ao longo da estação, do outono, né, até o solstício de inverno, que deve ocorrer lá no dia 21 de junho, nós vamos ter a redução da duração do dia, né? Então, conforme nós formos avançando em direção ao inverno, os dias vão ter uma duração mais curta, as noites ficam mais longas, e, consequentemente, também, por conta da radiação solar estar mais intensa no hemisfério norte, a radiação solar ela tende a diminuir um pouco de intensidade no hemisfério sul. Quanto maior a latitude em direção, ou seja, a distância, né, da região equatorial em direção aos polos, menor a intensidade da radiação solar. Então, consequentemente, nós temos aí um decréscimo da temperatura no decorrer da estação, que é a característica principal, né? Nós começamos com uma cara de verão e terminamos o outono com uma cara mais de inverno mesmo, Angela. Então, Vinícius, isso significa que quanto mais a gente vai se aproximando do inverno, os dias vão ficando mais curtos, é isso? Exatamente isso. Aí, quando chega lá no dia 21 de junho, nós temos aí o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Sim. E é nessa estação também que a gente observa uma mudança na paisagem do campo, inclusive. Não só das temperaturas amenas, mas a gente começa a ver a troca das folhas, principalmente das árvores sazonais. A gente começa também a observar umas mudanças nas atividades agrícolas dentro do campo. A gente tem o aumento dos cultivos das hortaliças, devido, inclusive, a essas temperaturas mais amenas do outono. Em lavouras perene, por exemplo, como o café, a gente observa uma sequência, né, que é a floração e o enchimento dos frutos que ocorre na primavera-verão. E durante o outono, os frutos estão amadurecendo, preparando as plantas para a colheita que vai vir a seguir. Essa passagem do outono, com as temperaturas mais amenas e uma diminuição dessa radiação solar, ela já é uma característica muito permanente da estação outono. A gente vai começar a ver muito mais essas temperaturas, principalmente no início da manhã e mais assim à noite, madrugada ficando mais amena?
É isso mesmo, Angela. No caso, né, nós temos dois efeitos principais aqui para trazer uma queda de temperatura maior, principalmente no período da noite, né? É a característica principal do interior do Brasil ter noites mais frias, um pouco mais amenas, né, no começo da estação, mais frias no final, durante o outono. Tanto é pela diminuição da radiação solar e a duração do dia, que isso traz um balanço de energia, um balanço de radiação que passa a ser negativo, né? Nós recebemos menos e acabamos emitindo mais de volta para o espaço. Então, isso acaba desaquecendo, entre aspas, os dias, né? E também o ar seco, né, ele vai ficando cada vez mais seco ao longo da estação, já que nós temos redução significativa das chuvas ao longo do outono também. É outra característica marcante do outono aqui no Brasil. Então, com menos umidade na atmosfera, nós temos maiores variações de temperatura. As temperaturas ficam um pouco mais baixas de manhã, mas elas sobem rapidamente no período da tarde, isso considerando áreas do Brasil central. E no sul do Brasil, né, essa mudança na paisagem ela é mais evidente, porque realmente as temperaturas elas têm uma queda de temperatura, uma queda, né, mais acentuada. Nós temos noites realmente frias, temos as primeiras incursões de ar frio mais intenso, então geadas, e aí a paisagem ela acaba respondendo a essas condições climáticas, né? Algumas árvores, principalmente em regiões serranas do sul e do sudeste, perdem suas folhas, vão perdendo, né? Vão mudando de cor primeiro, depois elas perdem as folhas ao longo do inverno, mas no outono tem aquela mudança na cor. E também no Brasil Central nós temos uma mudança importante, que é mais pela falta de chuva, né? A vegetação ela vai ficando mais seca e também mais propícia a, claro, ocorrência de queimadas no final da estação e ao longo do inverno também. Sim, é nessa estação também do outono e inverno que a gente vê os cultivos, né, de aveia preta, aveia branca, tem ervilha, o centeio, todas essas culturas mais voltadas para essa época do outono e inverno sendo plantadas no campo. E aí a gente tem que lembrar dessas condições do tempo que são muito importantes para esse produtor rural. Na região sudeste, por exemplo, por se tratar de uma estação de transição entre o verão e o inverno, o outono ele tem as suas características, né? E também algumas mudanças nas condições do tempo que vão acontecendo ao longo desses meses, abril, maio e junho. Então, eu queria trazer para o produtor agora algumas informações sobre esses meses, mas antes da gente entrar nesse foco do que vai acontecer em cada mês, eu queria falar um pouquinho do El Ninho e também da Laninha, que são dois assuntos que estão muito em pauta agora. O primeiro, o El Ninho, a gente já começa a observar o enfraquecimento deste fenômeno. E a gente vê também nas pesquisas, né, e desses mapas climáticos futuros que você tão bem traz aqui para a gente na Climatempo, já um indício, né, com uma porcentagem um pouco mais elevada da volta, do retorno da Laninha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das condições primeiro agora de El Ninho neste finalzinho de março, já neste início de outono, e aí a gente depois fala do Laninha. Certo, Angela. Nesse caso, né, o El Niño que começou lá no primeiro semestre do ano passado, ainda em 2023, trouxe aí efeitos marcantes, né? Trouxe efeitos bem marcados mesmo com relação às temperaturas e ao regime de chuvas. Nós tivemos excesso de chuva na região sul durante a primavera de 2023, enquanto isso uma seca histórica na região amazônica. Tivemos atraso no retorno regular das chuvas sobre a região do Mato Piba e áreas da região sudeste também. E essa irregularidade das chuvas ficou bem marcada e bem evidente durante o verão agora, apesar de que as chuvas foram mais volumosas em áreas mais do leste do país. Mas agora, né, ao longo do mês de março, nós temos o decaimento, já, claro, os sinais de decaimento do El Niño, ele já está enfraquecendo. Esse decaimento ele vai continuar de forma mais acelerada até pelo menos a primeira quinzena de abril. E há uma chance alta de nós entrarmos numa fase neutra, ou seja, sem El Niño e sem Laninha lá no Oceano Pacífico ao longo do nosso outono. Mas, diante, né, dessa condição de neutralidade, nós vamos ter aí, junto, o desenvolvimento de uma laninha, que eu até brinco falando que ela vai estar embrionária durante o outono, já que ali as porções mais a leste e central do Pacífico Equatorial, ela vai começar a resfriar de forma gradual durante esses próximos 3 meses. E mais no final da estação do outono, a gente deve ter uma cara maior de laninha, se a gente olhar os mapas de anomalia da temperatura da superfície do mar. Mas com efeitos agora do El Niño que está acabando,
nós ainda vamos ter alguns efeitos, principalmente no que tange às temperaturas, tá? Nós temos o El Niño, agora com uma influência um pouco menor, é claro, porque o pico já passou, foi lá entre dezembro e janeiro, mas nós vamos ainda ter alguns efeitos com relação a altas temperaturas, já que até dando um spoiler do que vem mais à frente, né, que a gente vai detalhar mês a mês, mas esse outono, em geral, na maior parte do Brasil, tende a ter ainda temperaturas acima da média histórica, e é uma influência já do fenômeno El Niño, tá? Ainda, né, do fenômeno El Niño. Mas nós temos outros fatores, tá, que estão atuando em conjunto. O El Niño está mais fraco, mas nós temos o Atlântico, né, muito importante modulador climático aqui no Brasil. Então, desde a altura do Espírito Santo até áreas do hemisfério norte, pegando toda a extensão do Atlântico tropical, nós temos temperaturas muito acima da média. E isso, né, armazena calor e devolve para a atmosfera de alguma forma. Então, por conta disso, mesmo com a entrada de uma fase neutra ao longo do outono, nós devemos ter aí ainda o calor sendo prolongado, esses efeitos, né, remanescentes do El Niño, pelo menos agora, nessas primeiras semanas do outono, Angela. Uma coisa importante, Vinícius, esse El Niño, ele tende a terminar mesmo, a gente entrar num período de neutralidade em abril e maio? Entre abril e maio, mas principalmente é mais provável que seja realmente no mês de abril. Em abril, a gente já deve ter uma fase neutra configurada, pelo menos ali no final do mês, e essa fase ela deve persistir ao longo de todo o outono. Outro destaque importante que a gente tem que e precisa comentar aqui nesse podcast é que essa semana é uma semana muito especial, porque a gente iniciou a semana sob o efeito dessa onda de calor, né, com temperaturas acima de 35 graus em várias localidades do centro-sul, do sudeste, do centro-oeste, até em pontos da região norte do país. Mas agora tem essa expectativa dessa grande frente fria que vai ajudar a diminuir esse calorão dessa semana, dessa onda de calor que já vem há dias aí sufocando as pessoas de norte a sul do país. Essa frente fria é uma frente fria continental? Ela tem força para chegar em outras regiões brasileiras? Ângela, essa frente fria, ela vai ter um deslocamento continental só mesmo sobre a região sul do Brasil, né? Então, ali entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, áreas do centro-leste do Paraná, vamos ter uma influência direta dela sobre o continente. Mas, ao chegar na região sudeste, ela vai passar pela faixa litorânea. Mesmo passando pela faixa litorânea, São Paulo e Rio de Janeiro, ela não deve ainda, por exemplo, avançar em direção ao Espírito Santo. Essa frente fria, ela vai ter o poder, né, de organizar instabilidades pelo interior do Brasil. Então, aí, por consequência dessa frente fria, da umidade canalizada por ela, nós vamos ter bastante chuva ainda nesses últimos dias de março, né? Entre o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, áreas do norte de São Paulo e também no estado do Rio de Janeiro, inclusive uma situação de alerta, né, para o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, já que há potencial para volumes muito expressivos de chuva nessas áreas. E claro, né, além da chuva, essa frente fria ela vai trazer com ela uma massa de ar frio na retaguarda, mas essa massa de ar frio vai trazer uma queda de temperatura um pouco mais acentuada, só mesmo em áreas da região sul do Brasil. Então, pegando áreas do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina e também áreas do centro-sul do Paraná. Aí sim, nas áreas mais elevadas dessas regiões, a gente pode observar algumas mínimas até abaixo de 10 graus. Então, agora já abrindo o outono, né? Mas vamos ter também uma queda de temperatura que vai diminuir o calorão, vai trazer um conforto maior para áreas do estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais, também áreas do centro-oeste do Brasil vão ter um alívio nesse calorão por consequência da passagem da frente e também da massa de ar frio que vem logo atrás. As plantinhas de milho agradecem, viu, Vinícius? Porque, olha, eu ando conversando com muito produtor rural e eles vêm reportando que as madrugadas no campo, na região do Brasil Central, estão muito quentes e essas plantas, elas sentem, né, esse calor, essa evapotranspiração, ela começa a transpirar muito mais por causa das temperaturas muito elevadas ainda durante noite e madrugada. Então, essa temperatura um pouquinho, né, diminuindo um pouquinho aí com a chegada dessa frente fria, vai ajudar o desenvolvimento dessas plantas que estão lá no campo. E olha só que engraçado, Vinícius, hoje eu estava conversando com um produtor e um engenheiro agrônomo lá de Rio Verde, Goiás,
e eles me contaram sobre a enchente de São José. Você já ouviu falar sobre a enchente de São José? Eu li alguma coisa hoje sobre isso, Angela, mas olha, eu não tinha ouvido falar ainda sobre enchente de São José. Essa notícia está lá no site da Climatempo, está lá, vento muito forte derruba milharal em Rio Verde. Eu estava conversando com esse produtor hoje cedo e ele me disse que no último dia 18 de março, o tempo quente, úmido sobre a região de Goiás ajudou a formar, né, aquelas nuvens carregadas, aquelas nuvens que a gente já conhece, típicas de verão. Só que também essa chuva veio acompanhada de uma forte rajada de vento, que são aqueles ventos de intensidade na superfície. Talvez a gente pudesse chamar isso de frente de rajada, né? E aí provocou, numa área do milharal, o tombamento desse milho. Bem, isso não é uma coisa incomum de se acontecer, né, nessa região. Você também, meteorologista, sabe bastante disso que eu estou dizendo, mas o que me chamou a atenção é que eles têm um conhecimento antigo por lá, que eles chamam essa época agora, porque dia 19 de março é comemorado o dia de São José, eles falam da enchente de São José, porque eles dizem que nessa época, bem nessa época de transição entre o verão e o início de outono, nessa troca de estação, 3 dias antes do dia 19, que é o dia de São José, ou 3 dias depois, acontecem chuvas muito intensas sobre a região do Brasil Central. E os mais antigos chamavam isso de enchente de São José, porque como a chuva era muito intensa, tinha transbordamento de córrego, de estradas assim danificadas por causa da chuva, e aí o engenheiro agrônomo me contou que ele andou percorrendo desde ontem, desde o dia 18, né, o dia 19, percorrendo algumas lavouras, e ele viu os pluviômetros já indicando volumes assim superiores a 100 milímetros. Mas é uma curiosidade, porque isso, né, astronomicamente e cientificamente na meteorologia, a gente nunca ouviu falar de enchente de São José. A gente é mais científico, né? Mas os mais antigos chamavam esse período chuvoso dessa forma. Interessante, Angela. Nesse caso, né, são chuvas mais localizadas, né? Mas por quê? Mesmo no finalzinho do verão, ainda as chuvas elas costumam reduzir, né, ao longo do mês de março, mas ainda há potencial para algumas pancadas de chuva bem intensas que vêm acompanhadas eventualmente dessas frentes de rajada. Então, dá para explicar realmente meteorologicamente essa questão da tormenta de São José, né? Mas é bem interessante essa história. Eu não conhecia, eu vou dar até uma pesquisada melhor sobre isso. Tá lá no site da Climatempo para você, produtor que nos acompanha aqui no podcast. Você pode visitar lá o agroclima.climatempo.com.br. Você vai achar lá uma notícia com o título de Vento derruba milho em Rio Verde, Goiás, e está lá essa curiosidade sobre a enchente de São José. Bem, Vinícius, vamos então agora entrar mais a fundo falando sobre os meses de abril, maio e junho. Quero falar da colheita dos cultivos de verão, do desenvolvimento do milho segunda safra para o produtor. E essa época também é uma época muito de preparo para o plantio dos cultivos de inverno. O que você traz para a gente a respeito do mês de abril para esse impacto do outono na agricultura brasileira? Então, Angela, agora, durante o mês de abril, a gente vai notar, sobre grande parte do Brasil, uma redução significativa nos volumes de chuva e também na frequência, né? O mês ainda começa aí com alguma cara de verão, pode ter algumas pancadas de chuva associadas a calor e alta umidade em áreas do centro-oeste, em áreas do interior da região sudeste e também até mesmo no norte da região sul, né? Pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas. Mas ao longo do mês de abril, a gente deve ter realmente a redução, o corte, né, do período chuvoso. E a tendência é que esse mês de abril, ele é um mês que já tem volumes de chuva mais modestos, né, comparados aos meses do verão, mas esse ano a tendência é que as chuvas fiquem um pouco abaixo da média, na maior parte do interior do Brasil. Então, pegando praticamente toda a região centro-oeste, toda a região sudeste praticamente, especialmente áreas do interior, né, pegando inclusive áreas produtoras do interior de São Paulo e de Minas, e também no norte do Paraná. O que nós devemos ter aí de maior atenção ao longo do mês de abril é com relação ao aumento no risco de tempos severos, temporais na região sul do Brasil. Já que nós vamos ter, né, as primeiras entradas de massas de ar frio, não tão intensas ainda, mas um pouco mais fortes do que aquelas que vêm durante os meses de verão, mas isso ainda contrastando
com um ar muito quente que domina grande parte do Brasil. Então, isso vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas e, eventualmente, isso pode provocar fortes temporais. A tendência é que esses temporais ocorram de forma mais localizada, especialmente no centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. E mesmo nessas áreas, né, que há tendências de temporais que podem ser potencialmente danosos, né, para algumas culturas, a tendência é que no centro-oeste do Rio Grande do Sul as chuvas fiquem um pouco abaixo da normalidade no volume total. Isso indica uma irregularidade maior de chuvas, tá? Então, por mais que em algum dia os volumes de chuva sejam muito extremos, muito expressivos, né, que algum período, 1 ou 2 dias, acumule bastante, quase a média do mês, em geral, essa tendência de volumes um pouco abaixo da média indica realmente que a chuva não deve ser bem distribuída sobre o estado do Rio Grande do Sul e mesmo também sobre o oeste de Santa Catarina e oeste e norte do Paraná. Onde a chuva tende a ficar acima da média, agora na região sul, é áreas mais do leste da região. Então, extremo sul do Rio Grande do Sul, o leste do estado também, o leste de Santa Catarina, incluindo pegando áreas ali da Serra e do Planalto Norte, e também no sudeste do Paraná. Isso é muita influência da passagem de frentes frias, mas por via oceânica, já que não temos ainda no horizonte uma frente fria continental atravessando grandes áreas do Brasil, né? A princípio, elas devem ter um deslocamento mais oceânico e causar chuvas mais em áreas do leste da região sul e sudeste. Quantas Outro frentes ponto, frias, Vinícius, quantas frentes frias devem passar no mês de abril pelo país? entre 3 e 4 frentes frias é a média esperada, Angela. Mas aí, no caso, as mais intensas, elas devem vir, as mais intensas acompanhadas por massas de ar frio mais fortes, né, elas devem vir mais no fim do mês, ali na segunda quinzena. Aí sim a gente deve ter algumas variações de temperatura um pouco mais expressivas, né, com quedas de temperatura mais acentuadas sobre áreas da região sul do Brasil. E na região sudeste, tempo muito seco, né? As chuvas elas vão ficar concentradas na primeira quinzena, depois essas chuvas elas ficam condicionadas à passagem de frentes frias, e ali no sul da região norte é onde a gente espera realmente chuvas que fiquem acima do normal, tá? Isso pode beneficiar. Eu vou colocar um mapa aqui para quem está nos acompanhando esse podcast pelo nosso canal do YouTube, vai poder conferir aqui no videocast um mapa que a gente vai adicionar aqui a respeito disso que o Vinícius está falando do mês de abril. E nesse mapa, a área mais em azul marinho, você consegue observar justamente essa área que você está citando para nós, o sul da região norte, aonde vão ser observados os excessos de chuvas, é isso? É isso mesmo, Angela. Isso é positivo para a região, porque a região vem enfrentando um período de seca, né, que vem desde o ano passado, ok, que agora as chuvas aumentaram por conta da sazonalidade, mas em algumas áreas da região norte os rios ainda estão muito baixos. Então, essa condição, né, de chuvas ficando acima da média agora no mês de abril, entre o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, grande parte do Pará, norte de Tocantins, nós vamos ter um cenário positivo. Ainda chove bastante em abril nessas áreas, mas a tendência é que realmente ali no finalzinho do mês a chuva já tenha dado uma reduzida. No sul do Pará, em áreas do Tocantins, onde a chuva vai ser muito volumosa no começo de abril, ela tende a reduzir na segunda quinzena. Também áreas da região nordeste devem ser beneficiadas por bastante chuva, especialmente no interior do Maranhão, interior do Piauí, centro-sul do Ceará e também toda a faixa leste, né, da região nordeste. Áreas ali de Pernambuco, né, que são produtoras de cana-de-açúcar, devem receber bastante chuva agora no mês de abril. E se a gente pensar em temperatura, e a gente está falando de menos chuva, essa temperatura acima da média ali no Brasil central pode acentuar um estresse ainda nas lavouras de milho segunda safra que estão em desenvolvimento por ali por causa dessa temperatura ainda um pouco mais alta. Isso, grande parte do Brasil tem ainda uma tendência a temperaturas acima da média histórica no mês de abril, especialmente uma área entre o sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e algumas áreas da região sul, principalmente o oeste e norte do Paraná. Nessas áreas, Ângela, a gente ainda pode ter alguns picos, alguns períodos de calor mais intenso ocorrendo em abril, assim com máximas passando dos 35 graus em alguns períodos, mas ondas de calor neste momento são improváveis, tá? A gente vai ter temperaturas acima da média, mas ondas de calor nesse momento a gente não. Eu não descarto, mas o risco é realmente menor do que nos meses do verão. Em áreas ali do Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, norte de Minas, as temperaturas também ficam acima da média,
mas ali eu até faço um adendo para a amplitude térmica, né? O tempo vai ficar muito seco, as temperaturas vão variar bastante entre as madrugadas e as tardes. Então, as madrugadas vão ser um pouco mais amenas, um pouco mais frias, principalmente na segunda quinzena do mês, mas as tardes vão continuar quentes nessas regiões, porque não vamos ter muita chuva, vamos ter tempo mais seco mesmo, queda na umidade relativa do ar também. Essa condição deve ser igualmente observada no interior de São Paulo, né, onde já se espera esse tipo de comportamento, né, climático ao longo do mês de abril, mas as temperaturas da tarde elas tendem a ficar um pouco mais altas do que as normais nessas áreas. Ô Vinícius, falando agora do mês de maio, uma coisa que me chama muito a atenção, já que você comentou sobre essas temperaturas acima da média, sobre as queimadas. É em maio que essas queimadas a gente vai observando a potencialização dessas queimadas nessas áreas que a gente já sabe que é comum acontecer? Então, Angela, ao longo, né, do período seco, nós vamos tendo um incremento nesse risco da queimada. Geralmente, a gente precisa de algumas condições para que esse risco seja alto. No caso, um período mais prolongado sem chuva, o que é normalmente observado sobre áreas do Brasil Central, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, áreas ali do norte de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo. Mas isso vai depender muito do comportamento das chuvas de abril, que está se apontando para ser abaixo da média. A tendência é que realmente as queimadas elas fiquem mais, elas se espalhem mais, né, na verdade, haja mais detecção de focos, principalmente a partir de junho. Maio ainda fica numa situação mais limítrofe, teremos tempo seco, mas não é um risco ainda tão elevado de queimadas. Mas sim, ao longo do outono a gente deve notar um aumento no número de queimadas, isso nos biomas do Cerrado, no bioma do Pantanal também. Então, pegando grande parte do Brasil Central. E na Amazônia a gente deve observar mais a partir do inverno mesmo, tá? Maio vai ser um mês de tempo seco na maior parte do Brasil. É um mês que já tem uma diminuição mais significativa ainda nos volumes de chuva, né, frente a abril e março. Então, ali em áreas do Brasil Central, já temos volumes médios que são abaixo de 20 milímetros em várias localidades. Então, realmente, para termos chuva nessas áreas, vamos precisar de uma frente fria bastante intensa atravessando o Brasil, algo que, pelo menos por enquanto, não está no nosso radar também. Então, boa parte do país com chuvas abaixo da média, chuvas reduzindo significativamente também no sul da região amazônica, onde a chuva fica acima da média em abril, né, deve ficar abaixo da média em maio, e a chuva se concentra mais em áreas do extremo norte, ali entre o norte do Amazonas. Em Roraima vamos ter um aumento das chuvas também, apesar da tendência de volumes um pouco abaixo do normal. No estado do Amapá, no norte do Pará também, e também no norte do Maranhão, e já com uma redução das chuvas, mais um pouco acima da média, no norte do Piauí e do Ceará. Aí é por conta do gradual afastamento daquela faixa de nebulosidade que circunda o planeta, que é a zona de convergência intertropical. Ela vai fazer o movimento natural dela em direção ao hemisfério norte, que é o que a gente observa, né, ao longo do outono e também ao longo do inverno. Mas áreas do Brasil Central vão ter tempo muito seco e as chuvas tendem a ficar abaixo da média em áreas ali do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e de Santa Catarina. Ela deve ser mais volumosa, mais assim, próximo da normalidade em áreas do leste da região sul, onde há uma propensão maior a chuvas mais intensas, né, com risco de temporais, inclusive. O risco de temporais ele existe para toda a região sul durante o mês de maio, mas de uma forma mais isolada, mais esparsa, já que as frentes elas também tendem a ter uma trajetória mais oceânica. E a região sudeste também com tempo bem seco, redução da umidade relativa do ar e, claro, aumentando gradativamente esse risco de queimadas na vegetação, né, por conta da vegetação ir ficando mais seca. Vinícius, quais são os fenômenos meteorológicos mais comuns durante essa estação outono, da gente observar nas previsões do tempo? Angela, começando lá pelo norte, né, nós temos aí no começo da estação uma atuação muito proeminente da zona de convergência intertropical, que traz muita chuva ainda para o norte da região nordeste, para áreas do interior da região norte, já que apesar desse sistema ele ser caracterizado por uma faixa de nebulosidade que fica normalmente sobre o oceano, essa área de convergência ela acaba canalizando ventos alísios, né, que trazem mais umidade para o interior da região amazônica também. Então, esse sistema é importante para a manutenção da umidade durante esse período, né, que entre março e abril é o período mais úmido do ano ali no norte da região amazônica. Então, a zona de convergência intertropical,
Outro sistema que começa a ficar mais comum durante o outono, né, principalmente no leste da região nordeste, são as ondas de leste, ou distúrbios ondulatórios de leste, que é o nome mais técnico. São sistemas que duram menos dias, mas que se caracterizam por uma perturbação no campo de vento que, ao se propagar para áreas ali do litoral de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, provocam chuvas muito volumosas, que duram de 1 a 2 dias. Outro sistema que é de suma importância também para a manutenção das chuvas no norte da região Nordeste e que acaba deixando o tempo mais seco no Brasil Central, na maior parte do interior do país, é a alta subtropical do Atlântico Sul, que ao longo do outono ela começa a ficar mais intensa, ela se expande, ela se aproxima do leste do país. Então esse sistema, a depender da intensidade dele, ele pode até atuar em alguns períodos como um bloqueio atmosférico, impedindo a chegada de frentes frias, que aliás são outros sistemas que aumentam em frequência durante o outono. Né? Já que nós temos a entrada de mais massas de ar frio de origem polar, nós temos mais formação de frentes frias que passam pela região sul, pelo leste, pelo litoral e leste da região sudeste, eventualmente pelo interior da região sudeste e centro-oeste também, por vezes levando ar frio até lá para o sul da região norte, né? Causando o fenômeno da friagem. E um sistema que normalmente acompanha as frentes frias são os ciclones extratropicais, que também se formam com uma frequência maior a partir do outono. Eles têm um pico ali de frequência, né, durante o inverno, mas no outono nós temos já um aumento na frequência desses sistemas. Eles normalmente se formam ali na costa da região sul e tendem a se afastar gradualmente, ajudam espalhando o ar frio para áreas do centro-sul do país. Então esses são os principais sistemas atuantes durante o outono, Angela. E a pergunta que não quer calar: o frio chega ainda em maio? Traz alguma geada para áreas do centro-sul do país? Tem um risco, sim, Angela, de frio mais intenso, né, ao longo do mês de maio. Inclusive, a chance, né, de frio intenso aumenta bastante, principalmente a partir da segunda quinzena de maio. É bem provável que nós tenhamos aí uma frequência até elevada de massas de ar frio passando pela região sul e leste da região sudeste entre segunda semana, segunda quinzena de maio e ao longo do mês de junho. Então, por isso, né, a tendência é que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas, até um pouco abaixo da média, entre maio e junho, ali no centro-sul do Rio Grande do Sul. Então, isso aumenta realmente o risco de geadas no interior gaúcho e também em áreas mais altas, ali do norte do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e também áreas ali da Serra e do Planalto Norte, e também áreas do sul do Paraná. E, claro, o risco aumenta, consequentemente, nas áreas mais altas da região sudeste, especialmente Serra da Mantiqueira, algumas áreas um pouco mais elevadas no centro-sul do estado de São Paulo e também no sul do estado de Minas Gerais, onde as geadas, né, elas fazem parte aí da paisagem, principalmente durante o inverno. Em junho elas ficam mais comuns. Mas comparando o contexto até com o ano anterior, nós temos um risco maior. Tá? Então vamos ter aí bastante alternância térmica durante esse outono. Períodos mais quentes do que o normal, temperaturas acima da média, mas alternando sempre com quedas significativas de temperatura que, a priori, devem durar poucos dias, mas podem trazer realmente frio intenso. Eu já estou observando, prevendo aquele efeito cebola famoso, que todo mundo sai de manhã de casa com casaco, porque está friozinho, aí vai tirando um monte de roupa ao longo do dia, chega 2 horas da tarde, está com calor, aí depois vai anoitecendo, vai voltando a colocar as roupas novamente. É mais ou menos por aí, né, Vinícius? É mais ou menos por aí mesmo. Aqui no interior de São Paulo, interior de Minas, isso é muito comum. A gente sai encapotado de casa, temperatura de 10, 11 graus, chega à tarde, está 29, 30 graus. Agora, em abril, essas variações devem ser ainda maiores, porque aí vamos ter alguns dias, né? Principalmente na segunda quinzena do mês, com mínimas de 13, 14 graus e máximas chegando a 32, 33 à tarde. É uma diferença bem grande, né? A amplitude térmica alta, ela é uma característica marcante, né, do nosso período seco no interior do Brasil. Então, o pessoal da região sul normalmente não está muito habituado a amplitudes térmicas muito elevadas no mesmo dia, mas pegando o estado do Paraná, interior da região sudeste e centro-oeste, há muito essa característica é muito marcante aqui da região. E quando passar uma frente fria, a gente já sabe, botina no pé e guarda-chuva na mão, porque vai ser aquele clima assim, né? De sair para o trabalho já com esses 2 itens aí como acessório. Importante. E assim, também durante a chegada dessas frentes frias, Angela,
Pode acontecer de, durante a manhã, estar levemente abafado, 23, 24 graus, com uma umidade mais elevada, um solzinho fraco, mais nublado, mas ali no final da tarde, se você não estiver prevenido, você vai voltar para casa com temperaturas aí de 12, 13 graus. Então é bom, se você vê um anúncio de frente fria, algum artigo no nosso site, vai chegar uma frente fria com uma massa de ar frio intensa e tiver abafado de manhã, leva um casaco, porque no final do dia provavelmente você vai precisar. Antes da gente entrar no último mês dessa análise, que é junho, eu queria falar de um assunto também que a gente chegou a comentar aqui nesse início de podcast, que é o Laninha, né? As projeções climáticas, eu sei que você se debruça muito mês a mês olhando, analisando essas projeções, já indica, né, fortemente, com uma porcentagem bem elevada, do retorno deste fenômeno. E a gente sabe que a região sul do Brasil sofreu com a Laninha durante 3 anos seguidos. Houveram episódios de estiagem por lá que afetaram muitos produtores rurais que até hoje ainda não receberam o seguro agrícola. Então, quando a gente fala do retorno da Laninha, esse produtor gaúcho fica até preocupado. Como que está essa análise, essa projeção do Laninha para o segundo semestre do ano? Então, Ângela, a Laninha, né, ela vai agora entrar em desenvolvimento gradual ao longo do outono, né? Vamos entrar agora numa fase neutra, mas com resfriamento gradual do Oceano Pacífico na faixa equatorial. E a tendência é que ao longo do segundo semestre, principalmente ali a partir de julho, nós tenhamos de fato a Laninha consolidada no Oceano Pacífico na faixa equatorial. Então, com temperaturas abaixo do normal em toda a faixa equatorial do Pacífico. E nós vamos começar a notar efeitos maiores a partir da segunda metade do inverno, né, no que tange a regime de chuvas, as temperaturas, e a chance, né, de consolidação da Laninha de fato já passa de 80% nos meses da primavera. Então, devemos ter aí um pico desse fenômeno ocorrendo ali entre os meses de outubro, novembro e dezembro, a princípio, tá? É algo que a gente tem que acompanhar, é um prognóstico de longo prazo, mas agora, nesse primeiro momento, o efeito realmente vai ser de diminuir um pouco as chuvas no centro-sul do Brasil, mas os efeitos mais acentuados nós vamos começar a observar mais no fim do inverno e ao longo da primavera, já que nós temos ainda aquela condição, né, que eu citei anteriormente, do Atlântico aquecido. Muita gente associa a Laninha com vai entrar a Laninha agora, vai começar a fazer frio. Nesse momento, não. Nesse momento não é bem assim, tá? Porque nós ainda temos o Atlântico muito quente, nós temos uma tendência a arrefecimento dessas anomalias positivas no Atlântico de forma muito lenta ainda ao longo do segundo semestre. Então, vamos ter temperaturas altas, tá? Mas, realmente, a região sul, nas previsões de mais longo prazo, olhando aí para 9, 12 meses à frente, realmente os modelos já começam a apontar um déficit de precipitação ali na região sul. Então, é algo que o produtor já pode começar a se preparar, tá? Para essa condição de laninha e possibilidade de estiagens ocorrendo aí principalmente a partir da primavera lá na região sul do Brasil. Ou seja, precisa agora, é o momento de ter um planejamento estratégico, porque o início de 2025 pode vir muito bem marcado, já com os efeitos dessa laninha no campo, e aí esse produtor já está com a safra de verão, né, já em andamento, aonde ele vai colher lá em 2025. Então, esse momento agora, com essa informação, é o momento de sentar, parar, fazer o seu planejamento estratégico, saber qual insumo vai utilizar, qual semente também vai utilizar, porque nenhuma safra é igual à outra. Então, informação como essa é muito importante para a tomada de decisão. Vinícius, vamos falar de junho, né? A análise para junho, os prognósticos de precipitação estão indicando o que para o Brasil? Ângela, tempo muito seco na maior parte do Brasil em junho. Então, assim, já é um mês que chove muito pouco, né, no Brasil Central, menos ainda do que em maio. Então, áreas ali da região centro-oeste, áreas até do Mato Piba já tem uma redução muito significativa de chuva a partir de maio, fica muito seco em junho. Áreas do interior do sudeste também até mesmo algumas áreas ali do norte da região sul, principalmente o Paraná, né, que tem uma redução das chuvas e a tendência é que onde ainda tem algum volume mensurável de chuva em junho, esses volumes eles tendem a ficar abaixo da média.
Mas isso não quer dizer que não vá chover, assim, pelo menos na região sul do Brasil, em áreas do norte, né, onde também tem uma projeção de chuvas abaixo da média, indicando uma antecipação do verão amazônico, tá? Importante a gente mencionar isso. Mas ali na região sul, onde temos os maiores volumes de chuva normalmente no mês de junho, a tendência é que o mês de junho seja um pouco mais seco do que o normal, especialmente em áreas do oeste da região, pegando ali o noroeste do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, vamos ter uma frequência menor de dias com chuva, já que as frentes frias elas devem passar de forma mais acelerada ou então por via oceânica, trazendo menos dias de chuva em menor duração, menor abrangência, né, desses eventos. Então, tempo seco na maior parte do país. Onde deve chover um pouco acima do normal é só mesmo em áreas lá do extremo norte. Então, extremo noroeste do Amazonas, algumas áreas no estado de Roraima e também algumas áreas no estado do Amapá. No geral, nas outras áreas, as chuvas elas tendem a ficar abaixo da média. Onde normalmente chove muito em junho é na faixa leste da região nordeste. Por exemplo, algumas áreas, algumas capitais ali têm médias que ultrapassam 350, chegam até próximo de 400 milímetros em junho. A expectativa é que nesse mês, em junho, as chuvas fiquem um pouco abaixo da média nessas áreas. Mas nós temos que ficar muito atentos, novamente, falando do Atlântico, as condições mais quentes do oceano que favorecem maior evaporação e maior formação de nebulosidade naquelas áreas. Tá? Então, mas áreas do Brasil Central, região sudeste, algumas áreas da região sul tendem a ter tempo bastante seco em junho, tá? Tá. Essa informação é importante porque essas chuvas nessas localidades abaixo da média, ela pode causar índices, né, de umidade no solo muito baixos para esses cultivos de inverno e acentuar ainda mais esse déficit hídrico no final do desenvolvimento do milho segunda safra. Então, você, produtor que nos acompanha aqui na Climatempo, acompanhe os destaques de notícias aqui no agroclima.climatempo.com.br, fique atento, porque mês a mês a gente vai atualizando vocês dessas informações. Vinícius, ainda em junho, a gente já pode falar de risco de frio aumentando na região sul do Brasil? Podemos sim, Angela. Inclusive, tem uma tendência a temperaturas ficando abaixo da média histórica na maior parte do interior do estado do Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina e sul do Paraná, que é justamente a região onde nós temos o maior risco de geadas durante essa transição, né, entre o outono e a entrada do inverno, porque junho é o mês que faz interface, né? Em áreas da região sudeste é o mês mais frio do ano, em alguns pontos da região sul também mas realmente temos essa condição, essa tendência a temperaturas ficando abaixo do normal, que indica, né, a passagem de várias massas de ar frio de origem polar. Algumas podem ser bem expressivas, intensas, trazer temperaturas até abaixo de zero para pontos do interior do Rio Grande do Sul, para áreas serranas de Santa Catarina e também do sul do Paraná. E, eventualmente, algumas massas de ar frio que também podem trazer frio intenso para áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul, áreas do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e também no sul de Minas e também nas áreas serranas do estado do Rio de Janeiro. Então, essas áreas são as mais propensas a ter frio intenso, mas o risco é realmente maior nessas áreas que eu citei anteriormente, no sul do Paraná, áreas serranas de Santa Catarina e interior do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma tendência a frio intenso aí em junho. E essa frequência de massa de ar frio ela vai ser bastante elevada, inclusive passando pelo leste da região sudeste, no mês de junho. Então, áreas do sul e leste de São Paulo podem ter temperaturas mais próximas da normalidade, até ligeiramente abaixo em alguns pontos, mas o interior do Brasil segue quente, já que essas massas de ar frio elas vão ter uma certa resistência para avançar para áreas, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso, mas a chegada dessas massas de ar frio de forma frequente também indica uma chance maior de nós termos friagens no sul da Amazônia. Então, Acre, Rondônia, áreas do sudoeste de Mato Grosso podem ter quedas expressivas de temperatura em junho. Ok. Será que você poderia me dar um spoiler de me dizer, pelo menos assim, se você prevê, na sua opinião, que esse ano o outono e o inverno vai ser mais frio que em 2023? Não tem esse indicativo, mas o que eu posso dizer, até como alento para quem gosta de frio, né, é que esse inverno deve ter mais dias frios do que o de 2023. Mas nós vamos ter uma prevalência maior de períodos com temperaturas acima da média. E essa frequência maior de dias frios, principalmente na região sul, ela se deve justamente à entrada da Laninha, que favorece mais massas de ar frio chegando no cone sul da América do Sul de fato.
mas todo o contexto macroclimático indica que nós devemos ter ainda, considerando em termos gerais, temperaturas ainda bastante elevadas, acima da média, principalmente a partir de julho, Ângela. Então, por mais que o inverno tenha mais dias frios, a gente ainda vai sofrer um pouco com o calor. Muito bem. E lembrando a todos aqui que é sempre importante a gente ficar de olho também nas previsões mensais, né? Aqui na Climatempo, no site da Climatempo, nós costumamos colocar essas informações, né, a respeito da condição climática para o mês seguinte, lá na página da Climatempo. Você pode acessar o agroclima.climatempo.com.br. Você vai ver que no seu lado esquerdo superior vai ter uma faixinha. Quando você clicar lá, vai ter previsão climática para o mês. E lá a gente sempre antecipa o que vai acontecer no mês seguinte. Ficar de olho nessas projeções mensais também é muito importante para o planejamento no campo. Vinícius, olha, eu fico muito agradecida de você voltar aqui ao podcast Agrotalk, trazendo para a gente essas projeções dessa nova estação que acabou de começar. Tá todo mundo já querendo frio, viu? Porque ninguém mais aguenta calor, mas eu sei que é só fazer muito frio que daqui a pouco vai estar todo mundo falando: ah, eu tô com saudade do calor. Mas com certeza em algum momento vai ter alguém pedindo o calor de volta, mas pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais esse verão. Eu também não, já tá na hora da gente colocar uma bota no pé, ter o guarda-chuva de acessório, já deu esse calor, né? A gente aqui é do time do pessoal das frentes frias e do friozinho, mas eu sei que tem o time do pessoal do calor, do verão, que adora o verão, mas o bom é que sai verão, entra outono e a gente sempre espera as novas estações, né? E assim a gente vai seguindo ao longo dos anos. Vinícius, de novo, muitíssimo obrigada. Tenha um excelente dia. Foi muito bom ter você aqui conosco, trazendo essas informações e seu conhecimento. Eu que agradeço, Ângela. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. E seguimos, vamos à próxima, né, também. Eu adoro quando você vem aqui falar do clima pra gente, viu? Voltarei mais vezes. Só me convidar que eu venho. Convido sim. Até mais e até a próxima. Até mais.